os relacionados que voltaram. Olha eles aí. A lista de relacionados após algumas semanas que não havia sendo divulgada, agora voltou a ser com o Andréas Pereira, Bruno Henrique, Bruno Viana, De Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, Kennedy, Léo Pereira, Michael, Pedro, Rodrigo Caio, Ramon, René, Rodinei, Vitinho, Vitor Gabriel e William Arão. Esses são todos os atletas relacionados para o técnico Renato Gaúcho ter à disposição no confronto que acontece amanhã, às 4h no Maracanã, contra o Atlético Paranaense. Vale ressaltar que você acompanha o pré-jogo a partir de 3h aqui no canal Zona Rubro Negra. E, é claro, depois da partida, temos e muito para falar sobre o pós-jogo. Daqui a pouquinho eu vou esperar a galera ir chegando, dar uma enchida na live aí, e aí eu passo mais uma vez a notícia aí sobre a Dali, que foi a nossa parceira na última partida. A gente teve o pé quente da Dali, vencemos o Barcelona de Guayaquil, e amanhã, domingão, vai ter Dali de novo. Mas daqui a pouco eu falo quando estiver chegando mais gente aí, até porque eu não preciso ficar repetindo o tempo inteiro para explicar como funciona, como faz para se cadastrar, entre outras coisas. Meu amigo Rafael, de diferente para essa partida é que o clube informou que o meia fará fortalecimento, e esse meia que eu estou dizendo é Diego Ribas, que também não aparece na lista de relacionados e é desfalque. Além dele, claro, Davi Luiz, que se lesionou na última partida, Thiago Maia, que também não figurou no banco de reservas contra o Barcelona, e Mateuzinho, jogador esse que recebeu o 3º cartão amarelo contra o América Mineiro, desfalcam a equipe rubro-negra para esse confronto contra o Atlético Paranaense. E aí, meu amigo, satisfeito com o que temos à disposição para enviar a campo amanhã? Dá para ir com força máxima? Como é que você está projetando o Flamengo para enfrentar o Atlético Paranaense? Assim, que me chamou a atenção, assim, só de bater o olho, o Lázaro não tá, né, nessa lista de relacionados, se bem que eu não sei se ele joga pelo Sub-20 também amanhã, não sei, mas é o que a gente tem, tá? Eu projeto um time bem diferente do que foi a campo contra o América, né, cara? A gente até bateu um papo antes do jogo contra o América, éramos nós dois na live, aí a gente falava sobre poupar, não poupar jogadores. Contra o América, especificamente, não deu tão certo aquela estratégia de poupar jogadores. Não sei nem se por causa das peças em si ou porque realmente o time não conseguiu jogar bem. Mas é isso aí que a gente tem. Imagina um time indo com força máxima, porque, como eu falei aqui, o brasileiro vai exigir do Flamengo boas partidas, muita pontuação. A gente sabe que tem um time, especificamente o Atlético, vem fazendo realmente um bom campeonato, está bem na nossa frente, e para isso a gente vai ter que ganhar muitos jogos, e isso começa amanhã, né? Eu acho que para amanhã temos, obviamente, o desfalque, né? Tem o Davi Luiz, que eu acho que talvez o desfalque mais sentido, o Mateuzinho, que cumpre suspensão, mas eu nem sei se ele seria o titular em condições normais, porque o Isla vem sendo aí o dono da posição, mesmo alternando bons e maus momentos, ele conseguiu ser dono da posição, de acordo com o entendimento do Renato. O Diego era um cara que vinha buscando o espaço dele, também não é um jogador que eu imaginava que fosse começar a titular, e o Thiago Maia também não vem para o jogo, né? A situação do Thiago Maia, Cleitinho, ela está sendo até um pouquinho diferente. Eu não sei se você teve alguma outra informação, mas o Flamengo não divulgou nada específico sobre o Thiago Maia, chegou a se falar em edema e tal, mas não... A situação do Thiago Maia está um pouco nebulosa, eu não sei o que está acontecendo com ele, realmente ele veio de um período grande de inatividade, talvez seja até normal, mas a notícia que a gente teve foi de um edema na coxa, que ele até não viajou para enfrentar o Barcelona. Ficamos sabendo, já quando o time estava lá, que ele não teria viajado, mas é um jogador que também eu acho que não seria titular. Eu acho que vem se consolidando cada vez mais esse meio de campo, né? Ou pelo menos esses 4, né? Mais o Bruno Henrique, com o Arão, Andréas, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique. Então acho que o desfalque mais sentido realmente é o do Davi Luiz, esperar que ele volte o mais rápido possível. É um cara que, mesmo jogando
pouco, a gente já teve amostras, né, do que ele pode fazer. Mas achei que o Gustavo Henrique foi bem no jogo contra o Barcelona. Acho que ele entrou meio que numa fogueira, cara. Não era um jogo tão fácil assim de entrar. Foi um time que não abdicou do ataque. Eles atacaram o Flamengo e ainda assim o Gustavo Henrique conseguiu se sair bem. Eu acho que o time que vai é esse. Eu me preocupo um pouco com o Diego Ribas, tá, Rafael? É um jogador que voltou da lesão, atuou contra o Atlético, o América Mineiro, atuou boa parte do primeiro tempo, saiu no início do primeiro tempo, não atuou contra o Barcelona de Guayaquil e hoje sai a notícia de que ele desfalca a equipe por conta de dores musculares. E se a gente for reparar, mesmo ele tendo viajado, essas dores musculares podem ser um indício do porquê o Renato não utilizou o Diego no jogo contra o Barcelona de Guayaquil. E aí entra um outro indício, a confiança que o Renato Gaúcho tem sobre o João Gomes. Porque de volante para essa partida contra o Barcelona tínhamos o Diego e o João Gomes. E ele optou por entrar pelo Bruno Viana. Já que o Diego não tinha condições de jogo, e se você acompanhar os bastidores, você vai reparar que no final do jogo, mesmo alguns jogadores que não tinham entrado, como o Vitinho, estavam de chuteira e o Diego Ribas estava de tênis. Como se ele só houvesse viajado como um incentivo, um jogador importante, que tem a confiança do elenco, é um cara que é líder. Então, assim, voltamos a ter uma certa preocupação com relação ao João Gomes, pelo menos é a minha expectativa. João Gomes está relacionado para a partida, mas eu não consigo enxergar o João Gomes tendo uma oportunidade para estar atuando nesse próximo jogo. Então, dito isso, para mim o meio de campo deve ser mais uma vez formado por Arão e Andrés Pereira. O Mateuzinho suspenso com terceiro amarelo, o Isla deve ser o jogador escolhido. Do outro lado, Felipe Luiz, para reencontrar a melhor forma física. A dupla de zaga deve se repetir ao exemplo do jogo do Barcelona, pelo menos é o que eu espero, com o Gustavo Henrique tendo a oportunidade de iniciar titular. O que me surpreenderia é o Léo Pereira ter a oportunidade, voltar a ser titular dessa equipe, é uma coisa que eu não acho justa, até por conta da expulsão dele na Libertadores, e é um jogador que vinha passando uma confiança, né, Rafael? Mas de uns tempos para cá já não consegue praticar o melhor do seu futebol. Enquanto o Gustavo Henrique hoje conseguiu nos dar uma boa confiança no jogo contra o Barcelona. E aí, a minha única dúvida para esse time é com relação ao Bruno Henrique. O Bruno Henrique volta de lesão, joga aquele jogo da derrota para o Grêmio por 1-0, um pedaço do jogo, não vai muito bem. Tem o jogo do Barcelona de Guayaquil, que ele joga também grande parte do jogo, destrói por 2-0. Depois vem o jogo do América Mineiro, que ele joga grande parte do jogo, não joga bem e sai no final. E no último jogo, ele repete o feito, mete 2 gols no Barcelona, joga praticamente o jogo inteiro e sai. Na minha visão, eu acho que o Bruno Henrique, para esse jogo, começa no banco de reservas contra o Atlético Paranaense. É a impressão que o Cleito tem. É uma impressão que pode ser errônea. O Bruno Henrique pode começar de titular e sair ali com os seus 60, 65 minutos. Mas eu vejo uma boa oportunidade do Renato Gaúcho, boa não, né? Mas uma oportunidade do Renato Gaúcho poupar o atleta e utilizar, por exemplo, o Michael, que é um jogador que vem ali tendo suas oportunidades e aproveitando muito bem as oportunidades. A gente tem alguns resultados na partida dos jogos de hoje importantes para o Flamengo. O primeiro deles aconteceu no jogo do Fortaleza. Muita gente já colocava o Fortaleza como vencedor na partida contra um Atlético Goianiense que vinha de um momento muito conturbado. E o Atlético Goianiense, fora de casa, aplicou um sonoro 3-0. 3-0. Acredite se quiser, o Fortaleza teve 2 gols anulados pelo VAR, e isso talvez tenha impactado bastante na partida, mas de qualquer forma, ainda assim o Atlético Goianiense venceu por 3-0. O Fortaleza hoje está à frente do Flamengo na tabela. Outro jogo que acabou de terminar foi o jogo entre Bragantino e Corinthians. A gente sabe que ambos, tanto Corinthians e Bragantino, ocupavam a 5ª e 6ª colocação do campeonato. Um resultado positivo para qualquer um dos lados passaria o Flamengo. Óbvio que o Flamengo teria o jogo e poderia retomar as posições, inclusive ultrapassar o próprio Fortaleza. Mas um ponto que chama atenção é que, mesmo abrindo 2-0, o Bragantino conseguiu tomar 2 gols nos, 10 minutos finais da partida. Então acabou que o resultado foi o melhor, que foi o empate por 2-2 entre Bragantino
e Corinthians. Resultado também interessante para o Mengão. E aí, para a gente falar do Flamengo, muita gente está falando aqui, onde está a isonomia? O Atlético está jogando com o público no jogo contra o Inter e a mídia não fala nada. Não sei se vocês acompanharam alguns jogos aí recentes do próprio Flamengo e tudo mais que tiveram a torcida. Depois de todo aquele rebuliço que teve, no dia 28, nessa última terça-feira, houve uma reunião da CBF com os demais clubes, onde ficou claro e deixou em aberto que a torcida iria voltar aos estádios. No jogo de hoje, entre Fortaleza e Atlético Goianiense, já teve torcida. No jogo do Atlético e do Internacional, está tendo torcida do Atlético Mineiro. E só não houve torcida entre Bragantino e Corinthians, porque o Bragantino, como joga em São Paulo, e o Corinthians também, mas não é o mandante de qualquer forma, o Bragantino, lá em São Paulo, só está liberada a volta aos estádios do torcedor a partir do dia 4 de outubro. Então, nos próximos jogos do meio da semana, provavelmente, quando houver mando de campo de algum clube paulista, nós veremos mais uma vez torcidas em São Paulo também, a exemplo do Atlético Mineiro agora e do Fortaleza um pouco mais cedo. O BAP que falou o seguinte sobre essa mudança do panorama da CBF com relação ao Flamengo com os jogos que não foram adiados, né? Ele disse o seguinte: nós já conversamos com o Manuel Flores, o diretor das competições. Ele pediu para avisar que hoje mesmo será publicado um ajuste no calendário para que evite os conflitos com os clubes brasileiros que tiverem jogadores convocados, disse na ocasião. Isso naquela época, quando havia dito a galera que ia parar. E aí, depois dessa notícia de que não vai parar e vai continuar mesmo com os convocados, ele disse o seguinte: entre junho e novembro deste ano, teremos 14 datas para as eliminatórias e mais 30 dias de Copa América. Clubes que investem alto não ganham nada, não paralisam nada. Importante mesmo são os jogadores entrarem de férias em 10 de dezembro e não em 29 de dezembro, como propomos. Então tá, isonomia. Ele termina com essa frase. Independente de muita gente não gostar do BAP, é um cara que pelo menos ele tem um posicionamento nesse sentido muito satisfatório e que é bem coerente ao que a torcida do Flamengo também prega, né? Cara, independente de analisar o BAP ou fulano, beltrano, a gente tem que analisar a mensagem. E a mensagem está muito clara. A mensagem está muito clara. Eu nem tinha parado para pensar nisso. São 14 datas de eliminatórias, mais um mês corrido de Copa América. E aí, para falar do calendário da CBF, você bota um carioca aí de 15, 16 datas, e aí depois a gente não entende por que o brasileiro é essa várzea. É um calendário que prejudica os clubes, cara. E aí a gente tem que lembrar sempre de uma coisa aqui, até quando for lidar com a CBF, a CBF é um concorrente nosso. Ela concorre com a gente em publicidade, em produto, ela oferece por dinheiro o mesmo produto que nós oferecemos. Então ela compete com a gente, e isso fica muito nítido quando a gente vê o Gabigol. Quando a gente vê o Gabigol jogando mais pelo time da CBF do que o Gabigol jogando brasileiro pelo Flamengo, que é quem paga o salário do jogador, que é quando o jogador está contundido, que é quem vai recuperar o jogador. Então, e é importante que o Flamengo se posicione. O Flamengo tem tido uma postura muito, muito corajosa, ao contrário dos outros clubes. E aí é impressionante, né, Cleitinho, que assim, o que o Flamengo está pedindo é o óbvio, que não haja datas FIFA, que não haja Campeonato Brasileiro durante as datas FIFA. E aí, até por isso que a gente está falando, o brasileiro, ele precisa ser comercialmente interessante. Nós aqui, vocês do chat, eu vou ver jogos do Flamengo, pode botar o Sub-13, eu vou ver do mesmo jeito. Mas percebam, um jogo do Flamengo, sem o Arrascaeta, sem o Everton Ribeiro e sem o Gabigol, é até um produto comercialmente menos interessante. Então, o Flamengo tem que ter essa postura, assim, de tentar todos os meios possíveis para que possa preservar seus jogadores e colocar seus jogadores para trabalhar aqui. Eles são contratados para trabalhar aqui. Quem paga o salário deles é o Flamengo. Particularmente, eu acho que é a questão muito dessa isonomia mesmo, né? Acho que a palavra é perfeita, a isonomia. Porque, por exemplo, se fosse o contrário, eu queria te fazer uma pergunta. Se fosse o contrário,
5 jogadores convocados, sendo do Palmeiras e do Atlético. Titulares. O Nacho é convocado, o Hulk é convocado, o Júnior Alonso é convocado, o Vargas é convocado, já são 4. Pronto. Você não acha que o Atlético em algum momento também não ia chiar? E é nesse ponto que eu queria tocar. Como é com o Flamengo, parece que o Flamengo está se doendo, o Flamengo não tem que cobrar nada disso, mas é porque o sapato está apertando mais para o lado do Flamengo, porque é o maior prejudicado no final das contas. É quem sai mais prejudicado em todos os sentidos, futebolisticamente. Corre-se o risco do Gabigol ir para lá e se lesionar, porque quanto mais jogador lá, maior risco de lesão, porque está com mais jogador servindo na seleção. A última vez que o Arrascaeta foi, voltou bichado. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho de consciência, mas como é que eu vou querer cobrar consciência de 19 clubes que não estão nem aí para o Flamengo e só querem fazer tudo contra o Flamengo? E aí o Flamengo é um malvadão. Mas é porque, por exemplo, hoje está todo mundo com público. Todo mundo com público. Menos os times de São Paulo. Está todo mundo jogando com público. Engraçado, né? Porque 2 semanas atrás fizeram um escarcéu porque o Flamengo estava colocando público na Copa do Brasil contra o Grêmio, num jogo que já estava definido. Então, assim, o problema todo é que o Flamengo incomoda. Sabe aquela, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais, e 3, e 4, e 5. O Flamengo é esse elefante. E o resto são formigas, animais menores, que às vezes incomodam, mas é igual o golfinho, sobe, faz uma graça e depois, volta para dentro d'água. Entendeu? Já o Flamengo, que está querendo se tornar protagonista, eles estão querendo atacar o Flamengo de qualquer forma para tentar ferir o Flamengo, para tentar tirar o Flamengo do eixo. Só que aí vem um grande detalhe. E a gente talvez não lembre de alguém ter comentado sobre isso. Eu acho incrível como nada que acontece extra-campo, Rafael, reflete o dentro do campo. Todas as brigas que tem, nada impacta diretamente os jogadores, porque o Flamengo consegue separar muito bem o lado externo com o lado interno. Às vezes a gente vê acontecendo o seguinte: a briga ser tão generalizada que as coisas começam a refletir nos jogadores, e aí a tendência é que os jogadores acabem tendo como reflexo uma queda de desempenho. O Flamengo não. O Flamengo fica totalmente isolado disso, quem tem que resolver, resolve, quem tem que dar a cara para falar, fala, e fica por isso. E o Flamengo continua lutando e se sobressaindo frente aos demais. E é por isso que daquela live que a gente fez com o Bigode há um tempo atrás, sobre a pergunta de volta ou não volta, é por isso que eu queria que voltasse o público. Não é por conta do público, é porque é o Flamengo, sendo o Flamengo que nós queremos, indo contra todo mundo. Porque, como você diz, Rafael, quando a gente resolveu se unir, todo mundo foi lá e passou a rasteira do Flamengo 87. Agora é a nossa hora de brilhar. É aproveitar que o Flamengo está em alta e usufruir disso para benefício próprio. Já que o Flamengo está grande, já que a torcida está comprando barulho, nós vamos brigar pelo que nós acreditamos ser o certo. E o Flamengo não está nem aí para XYZ, para qualquer outro clube. O Flamengo está aí para o Flamengo, que é o que a gente esperou de um Flamengo desde o início. Então, cara, eu particularmente estou muito feliz. O Flamengo vai até o cais para tentar voltar atrás. Ainda não temos nenhum resultado. O fato é que o Flamengo enfrenta o Bragantino e qual outro time? Agora eu esqueci. O outro jogo eu esqueci. Fortaleza? Bragantino, Fortaleza. Eu acho que é Bragantino e Fortaleza, sim, se não me falha a memória. Inclusive, acho que os 2 jogos são fora de casa, né? Eu acho que é Bragantino, Fortaleza e Juventude? O Bragantino eu tenho 100% de certeza. O outro que agora me fugiu a memória. Fortaleza. A gente pega Fortaleza. Juventude. Aí o outro falou Fortaleza. Deixa eu ver. Porque são os 3. É melhor pesquisar aqui rapidinho. É Bragantino e Fortaleza. Tá. E o Juventude depois, é o jogo seguinte. É o jogo seguinte. Mas aí, em tese, esses jogadores voltariam. Estariam aqui. Só que deve ser tipo assim, o jogo é dia 12 e o Flamengo joga dia 13. Aí, provavelmente, eles vão ser poupados caso eles joguem a partir da seleção. Vai ser... E o Everton Ribeiro, eu tenho certeza que vai jogar. É um jogador que está ganhando muita confiança do Tite, recentemente. Ganhou muita confiança. Vem sendo aí um dos protagonistas da seleção. Eu não vou nem ficar
tá? Porque ele tá conseguindo trazer esse holofote para dentro do Flamengo e tá começando a voltar a jogar bem. Então, assim, cara, eu espero apenas que tome a decisão certa. Qual é a decisão? A da palavra que o Juninho Paulista deu algumas semanas atrás na convocação. Semana atrás na convocação. É o que nós, torcedores, queremos. Para o bem do futebol e para o bem do nosso clube e de qualquer outro clube que um dia possa vir a ter mais convocados. Isso é de suma importância para você manter um equilíbrio do campeonato e ninguém sair desfavorecido no final das contas. Mauro Luiz falou, fiquei feliz em saber que já em 77 o Flamengo brigou sozinho contra a Globo, mesmo os outros 3 grandes do Rio não apoiarem o Fla no direito de receber pelas transmissões dos jogos. O Flamengo sempre sendo pioneiro, né, meu amigo? Sempre sendo pioneiro. Isso aí não é novidade para ninguém. Galera, o Pronto Falei e agora... Pronto Falei, né? Na verdade, é uma mulher, falou, vamos boicotar os patrocinadores da CBF. Quando doer no bolso, eles vão parar com a sabotagem contra o Flamengo. Quem dera que fosse tão simples assim, né, Rafael? Queria muito que fosse tão simples pegar e boicotar para sair caindo um patrocinador por vez. Mas não vai ser assim que vai funcionar, né? Fica aí a iniciativa. Quem quiser pode ficar à vontade aí, cara. O Itaú é patrocinador, a Vivo patrocina a seleção, a Brahma ainda patrocina a seleção, eu nem sei. A Brahma, não, né? Acho que é. Até o Free Fire cara. O jogo Free Fire? É. Interessante, eu não sabia não. Mas, cara, eu acho que o torcedor tem que ser muito livre para mostrar a sua insatisfação, né? Isso é uma coisa que tem sido muito comum nas redes sociais, eu tô vendo isso, ainda que eu não seja assim tão engajado nas redes, né? Que tem essa coisa, quando você é contrária a alguma atitude, você tenta, de certa forma, persuadir os patrocinadores a responderem por aquilo. Então, assim, se Guaraná Antártica, boa, se for para de alguma forma tentar mexer com esse estado totalmente anormal de coisas, eu acho interessante. Eu, sinceramente, não vejo o Itaú constrangido a não patrocinar a seleção por conta de um calendário ruim. Mas eu entendo que o protesto é válido. Mas eu entendo também, Cleitinho, o seguinte, talvez seja pior para o patrocinador do Campeonato Brasileiro. Talvez seja pior para quem está transmitindo o Campeonato Brasileiro. Porque se eu sou alguém que comprou publicidade estática ali no campo, ou alguém que anuncia durante os jogos, ou alguém que transmite, eu quero transmitir o jogo do Flamengo com o Gabigol, com o Everton Ribeiro, com a Arrascaeta. O Isla eu não sei, porque o Mateuzinho é bom também. Mas, pô, o Gabigol é um jogador midiático. Então, eu tô muito mais pensando no patrocinador do brasileiro. Assim, pô, pera aí, cara. Vocês me venderam um campeonato que tinha o Gabigol. E eu não tô falando só de Flamengo, não, tá? Vocês me venderam um campeonato que tinha o Everton. Vocês me venderam um campeonato que tinha o Gustavo Gomes. Vocês me venderam um campeonato que tinha o Savarino. Vocês me venderam um campeonato... Eu não sei se Edenilson vai de novo. Eu ia falar isso agora. Até o Edenilson. Pô, Edenilson é uma das atrações do Campeonato Brasileiro. Graças a Deus não fez o gol do título ano passado, mas podia ter feito, né? Quem não se lembra daquela narração, né? Edenilson, 41 anos, subiu a bandeira. Edenilson, 41 anos, subiu a bandeira. Rapaz, de vez em quando eu gosto de rever aquela narração. O som da veio pra tabela, não bateu. Pô, eu nunca reparei, cara. Quando alguém dá o beat, dá 100 beats, é essa voz aí. Mas é qual parte? Do Edenilson, 41 anos? Do Edenilson, 41 anos. Tipo, quando eu tava vendo o jogo, né? Aí cortou pro jogo do Inter e sai o gol, aí tem a narração, Edenilson. Aí eu morri, né? Tive um breve ataque cardíaco aqui, assim. Aí, subiu a bandeira, eu subi junto com a bandeira. Voltei pra terra, entendeu? E aí o corpo voltou ao normal. Que dia, né, cara? Que dia. Foi um dia incrível, né? Então, o Edenilson, sim, é uma grande atração do Campeonato Brasileiro.
Então, eu acho que quem realmente deve estar incomodado com essa confusão de datas é o patrocinador do Campeonato Brasileiro. O patrocinador da seleção está achando muito bom. Vocês sabem o que o patrocinador da seleção, penso eu, né? Eu não sou patrocinador da seleção, não sou patrocinador de ninguém. Mas vocês sabem o que eu acho que o patrocinador da seleção iria se incomodar? Se o Tite falasse assim, não, eu não vou chamar o Gabigol, não vou chamar o Everton Ribeiro. Eu vou chamar só os jogadores da Europa. Ou se de alguma forma a seleção tivesse que abrir mão de uma situação favorável em detrimento do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso aí que preocuparia mais os caras. A última notícia que a gente tem para trocar de ideia com vocês aqui é uma matéria que saiu no Globo Esporte e em alguns outros jornais também, a respeito do Gustavo Henrique, porque ele celebra a contribuição na Libertadores e exalta o Renato Gaúcho no Flamengo. Ele diz o seguinte, Rafael: estou muito feliz no momento. Participar de tantos jogos de uma bela campanha na Libertadores me deixa orgulhoso, pois mostra que trabalhei de maneira correta desde o início com esta camisa. Muita seriedade, muita disciplina e respeito aos meus colegas. O professor Renato também tem sido muito importante para mim desde que chegou. É continuar com pés no chão e seguir trabalhando do mesmo jeito. Eu vi que você balançou a cabeça quando eu comentei sobre o Gustavo Henrique, né, no início da live, mas tem mais gente aí agora. Saber, amanhã é Gustavo Henrique também, na sua opinião, em contrapartida de Léo Pereira e Bruno Viana, né? Há muito tempo eu tenho a sua opinião. Eu acho que o Gustavo Henrique, em que pese as falhas que ele já teve mesmo, mas assim, todos os zagueiros que estão ali na fila pro Flamengo já tiveram. Eu acho que, por justiça, até pelo futebol apresentado, eu acho que na eventualidade da gente não ter o Davi Luiz ou o Rodrigo Caio, eu acho que o primeiro reserva deveria ser o Gustavo Henrique, tanto saindo o Davi Luiz, quanto saindo o Rodrigo Caio. Quando sai o Rodrigo Caio, você mexe menos no time. Mantém o Davi Luiz na esquerda, Gustavo Henrique na direita, você tem uma configuração menos mexida. Por outro lado, o que vai acontecer agora é uma zaga formada com o Rodrigo Caio. Então você acaba tendo que inverter. Realmente isso mexe mais no time. Você pensando um pouquinho mais na estrutura, talvez o Léo Pereira fosse uma mexida mais óbvia, vamos dizer assim, né? Um zagueiro que joga pela esquerda, sendo substituído por um outro zagueiro que joga pela esquerda. Mas, pelo que eles apresentaram até agora, e pela sequência do Léo Pereira, cara, o Léo Pereira realmente ele se recuperou, ele teve bons momentos, mas a sequência de jogos dele vem sendo trágica. Foi você, Cleitinho, que reparou um contra-ataque que o Léo Pereira armou contra o América Mineiro, que ele dá um carrinho na bandeira de escanteio, o Mateuzinho até toma o amarelo? Não tá no banco graças ao Léo Pereira. Ou cara, não tá titular. Ele tá suspenso porque ele tomou um cartão para corrigir um erro do Léo Pereira. Mas, lógico, todo mundo tá sujeito a erro. Mas eu acho que o Gustavo Henrique vem errando menos, tem entrado, tem sido importante, e principalmente, eu não sei se eu estou exagerando, mas aquela questão, aquela cotovelada que ele deu no jogo contra o Barcelona me pegou muito, cara. Aquilo ali eu achei que foi irresponsável. Foi totalmente fora foi inesperado até pelo jogo, um jogo morno, um jogo decisivo, o cara me aplica uma cotovelada no adversário com a bola parada. Eu acho sim que isso é motivo para o jogador ir para o final da fila. Eu acho, tá? O jogador não pode ser premiado pela má atuação e pior até do que isso. O erro ele faz parte do futebol, mas a irresponsabilidade não pode ser premiada.